Todos viram o noticiário. Eita glória! O tufão que passou lá, destruindo tudo, acabando com tudo. Mas, igreja, o mais interessante, que lá vai ter duas noivas lá, igreja. Vai ter, eita glória, vai ter um casal de idoso numa casa de talva, sem estrutura nenhuma do homem. Quando estava derrubando prédio, derrubando casa alicerçada, derrubando, e os casal de idoso estavam lá. E ela deu entrevista e disse: olha, quando nós vimos aquele barulho, aquele tufão, eu peguei a minha Bíblia e levantei por alto: Senhor, se nós somos fiéis ao Senhor, se o Senhor, meu Pai, cuida de nós, cuida. E naquele momento, igreja, o tufão passou destruindo tudo e não tocou nem numa janela. É essa fé do justo. Posso ouvir a salva de palmas para Jesus da fé do justo? Glória, 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 glória. Consagração, igreja. Aleluia. É desse jeito, igreja. As noivas não vão perecer, igreja. As sensatas não vão perecer, porque guardaram a palavra do Senhor no teu coração, cumpriram o estatuto, cumpriram o mandamento, cumpriram, igreja. Por quê? Por que eles fizeram isso, igreja? Porque eles aceitaram Jesus como teu único Salvador. E as loucas estavam ali, não tem mais jeito, acabou. Isso reflete nos dias de hoje, igreja. Quando Jesus voltar, eu não podia estar nesse rebanho também, porque eu não ouvi as noivas sensatas, porque eu não ouvi a igreja sensata, porque eu fui buscar, eita glória, a porta larga, porque eu escolhi o meu próprio caminho e não escolhi o caminho do Senhor. E agora, e naquele momento, igreja, que elas vão chegar até a porta, e quando elas vão chegar na porta, vai estar fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Quando Jesus voltar, vai ser assim, igreja. Vai fechar a porta. O pastor vai fechar por dentro, Jesus vai fechar por fora. Quem entra, ninguém sai. Ninguém vai entrar. E quando o noivo viu elas no portão, eu creio que naquele momento houve choro, houve rugir de dente, houve desespero, houve eita, glória a Deus, aleluia. Me perdoa, Senhor Jesus, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Olha lá, meu irmão está lá dentro. Minha mãe, meu marido, minha esposa. Olha lá, eles lá, está lá dentro. Deixa eu entrar também. Não. Jesus não vai deixar entrar, igreja. A palavra no 13 vai dizer: eita, glória a Deus, aleluia. Ele vai dizer: aparta de mim, que eu nos vos te conheço. Teve toda a oportunidade para aceitar. Eu enviei os meus profetas, eu enviei os meus mensageiros para pregar, para falar da minha volta. Eu enviei, eita glória. Muitos não estão vendo os fenômenos que está acontecendo. Muitos não estão vendo, eita glória a Deus, aleluia, o sinal da volta de Jesus. Que nem essa semana as noivas sensatas, elas já têm o caminho certo, porque elas se prepararam, elas se organizaram, elas padeceram, porque para ser noiva de Cristo fiel, padece, igreja, padece. Não é mar de rosa ser a noiva de Cristo, não. Porque nós estamos aqui se preparando para a nossa salvação. Se preparando, igreja, para que quando Jesus voltar, vai levar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Senhor Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, igreja. Nós estamos como essas 5 virgens sensatas. Essas 5 virgens prudentes. Porque a sensata, igreja, elas não ouviram a palavra do Senhor. Elas se acomodaram.
Mas no grande dia não vai ter comodismo, igreja. E quando a palavra vai dizer ainda no versículo 13, para que o homem, eita glória, porque ninguém sabe quando o Filho do Homem virá. Ninguém sabe quando Jesus virá, igreja. É verdade. Por isso que nós temos que se preparar, igreja. Por isso que nós não temos que olhar para a perseguição, não temos que olhar para quem para. Quem parou, a gente vai dobrar o joelho e vai orar para que ele volte para a presença. Mas nós não podemos parar por causa dele. Nós não podemos deixar de seguir Jesus por causa do levante da calúnia, da perseguição, da adversidade. Não podemos deixar isso acontecer, igreja. Por que, igreja? Jesus chamou cada um. Cada um ele usa de um jeito. Cada um ele dividiu os dons. Todos nós temos o dom de Jesus. E o maior dom que ele nos deu é de transmitir a palavra, de pregar a palavra. Mesmo que, eita glória, mesmo que chegue, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, meu irmão. Você já está agradando ao Senhor. Porque muitos acham que Deus procura os verdadeiros, aquele que tem uma boa oratória, aquele que ora, eita glória, e a guerra treme, aquele, eita glória, aquele que não, ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito de verdade. Cadê os adoradores nessa manhã? Cadê? Bate palmas para Jesus. Glória! Os adoradores nessa manhã. Glória a Deus. É esses adoradores que Jesus está procurando nesta manhã, que está procurando nesse mundo, que está procurando. Eita, glória a Deus, aleluia. E o mais interessante, igreja, o mais interessante nessa passagem, que as prudentes e as loucas andavam junto, caminhavam junto. Tanto que todas elas ouviram a voz do noivo. Ouviram a voz do noivo. Nada vai te impedir de você, eita glória a Deus, aleluia. Onde? Com as loucas. Mas não pode ser que nem as loucas. Tem que mostrar a diferença para as sensatas, igreja. Porque elas seguiram junto. Mas só que as prudentes estavam preparadas. As prudentes estavam com a lamparina acesa. Mas as prudentes também já tinham reserva. Eita glória! A botija já estava cheia. A botija já tinha presença. É isso que nós temos que entender, igreja. A cada dia encher a nossa botija com a presença do Mestre. Fumaça negra cobriu tudo. Enquanto o vento veio, espalhou tudo. Lá estava a casa do pastor Bino, eita glória, intacta. O carrinho dele, que ele evangelizava, estava lá. O cachorrinho dele estava lá. A família dele estava lá, igreja. Procura, né? Procura. Quem quiser conferir, procura na rede social. Procura. Por que, igreja? Porque a mão de Deus estava com ele. Ele era uma noiva sensata. Ele era uma noiva prudente. Ele não era uma noiva sensata. Ele era uma noiva prudente. Por quê? Depois que cessou tudo, que foram fazer a contagem, os artistas de Hollywood perderam tudo. Mas o pastor, eita glória a Deus, sofrimento, com a casinha dele lá humilde, eita glória a Deus, da forma que o Senhor deu para ele. Mas lá ele estava glorificando, exaltando o Senhor Jesus, adorando a presença do Senhor Jesus. E não é diferente na nossa vida, igreja. No dia de hoje, nós possamos pagar preço, possamos pagar prova, possamos, igreja, ser privados das coisas desse mundo, que
às vezes a igreja corrompe, mas nós temos a maior riqueza, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós fala no livro de Mateus, capítulo 6, no seu verso 19, 20 e 21. Não juntei tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome e corrói, mas juntai tesouro aonde a traça, aonde o ladrão, aonde a ferrugem não consome, não rouba ou não mina, mas juntai o tesouro no céu, porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde está o teu coração nesta noite? Aonde está o teu tesouro nesta manhã de consagração? Aonde, igreja? Aonde está o teu tesouro? Teu tesouro está no céu?